para todo tipo de técnica que a gente tem no judô, o judô funciona com base em pelo menos 7 fundamentos. Os 7, eu costumo dizer para aluno e criança, que os alunos que são crianças, que os 7 fundamentos, quando a gente chega no curso de faixa preta, a gente é cobrado os 7 fundamentos de maneira indireta. Como isso? Através do kata. Porque o kata, a gente é obrigado a apresentar os 7 fundamentos. Um dos fundamentos, Heiho, cumprimento. Eu cumprimento em pé e cumprimento ajoelhado. O kemis é o que vai cair. Mas estão avaliando o kemi dele. O mikata, o zushi, shintai, como você anda, a forma de andar. Tai sabaki correto. Algum faltou postura, shizeis, que é postura. Acho que eu falei dos 7. Então, o kata é o melhor exemplo de como você fazer um judô feito pelo Jigoro Kano. Tá? Eu acho que hoje muita gente costuma... Óbvio, quando a gente vai para competição, todo mundo está num nível similar, ou bem próximo, ou mais parelho. E aí o pessoal acaba que a força ajuda. Só que as pessoas confundem e fazem mais força do que às vezes necessita. E fazer mais força é desgastar. E quando a gente pensa nos princípios do judô lá, né, Serioku Zenyo, é o quê? A máxima eficiência com mínimo esforço. Então, se eu não conseguir seguir isso a risco, não é bem um judô de Jigoro Kano, não. Não deixa de ser judô, mas não é aquele judô, vamos chamar assim, Kodokan. É alguém que costuma conversar e falar lá com o Sensei Edmar, né? Eu passei 17 anos sem competir, voltei a treinar Eu parei em 2007, voltei a praticar em 2023, entrei ano passado para competir. E a gente competiu também em Catar e resolvemos para o brasileiro. No Catar, nós fomos campeão brasileiro. Eu fui vice-campeão brasileiro nos veteranos. E lá me chamou a atenção uma pessoa que eu nunca vi na minha vida veio falar do ultimato. Pô, eu tinha que tomar cuidado com o seu ultimato. Eu falei, como eu tenho que tomar cuidado com o meu ultimato? Seria a técnica que eu mais faço, mas não é nada de outro mundo, entendeu? Mas eu acho que é um negócio que foi assim, pegando, não sei, chegou lá em São Paulo, chegou. E eu vou tentar passar um pouquinho mais daquilo que eu vejo, inclusive aplicando essa questão dos fundamentos, que para mim, sem fundamento, eu não conseguiria fazer, porque eu nunca fui atleta de alto rendimento, nem mais forte fisicamente que boa parte dos meus adversários. Então, para tentar impor um ultimato, qualquer outra técnica, eu tinha que usar o quê? O zushi correto, o mikata, postura boa, tai sabaki legal, shintai, saber me movimentar. Então nós vamos começar, eu vou explicar um pouco sobre o ultimato de maneira geral, do que eu faço, do que eu não faço, tudo que eu já vi. E vamos começar por ele então. Ainda antes de chegar lá no ultimato, eu tinha falado dos fundamentos, né? O mikata. O mikata básico, tradicional, mão na gola, manga, perto do ombro, ideal. Perto do cotovelo, ideal. Né? Então, essa mão aqui que a gente puxa, Rikite, mão que puxa. Eu olho as horas para poder puxar. E essa daqui da gola, Surite, é a mão que eu vou usar para dar a direção, para um lado, para o outro, para frente e para trás. Então, isso aqui me ajuda. Ajuda em quê? Kuzushi. Puxei aqui, já quebrei o balanço dele no Kuzushi, ó. Daqui eu já posso, mesmo desequilibrando ele para frente, eu consigo conduzir ele para onde eu quiser. Tá? Mas então, ó, ultimata para frente, Kuzushi vai ser para frente. Kuzushi, Sukuri. Forma mais básica de a gente... Quando a gente inicia o ultimata... põe o pé paralelo, Pedro, por favor. Eu vou pensar no desenho, já vi um pouquinho mais. Um triângulo. Tá? Um ponto aqui, um vértice aqui, outro aqui. 3 vértices. Ó, esse daqui, 1 e 2. 1, 2, movimento dos pés. Quando eu dou o primeiro passo, existem pessoas que eles gostam de fazer puxando a manga bem exagerado, né? Então eu venho aqui, levanta bastante, para eu poder olhar por baixo. Ninguém nunca viu alguém fazendo isso aqui em competição. Por um motivo óbvio, o objetivo não é puxar para cima aqui, né?
Se eu estou lutando com uma pessoa que vai reagir, ela está com o braço pesando. Se eu me condiciono a puxar o braço lá para cima, na hora que ela reagir, eu paro aqui e puxo. Ela vem para onde? Para frente. Então, o primeiro ponto, o micatá legal e postura. Se você for reparar, vira aqui para frente. Quando eu cheguei aqui, eu estou alinhado, meu corpo está reto. Ele está desequilibrado. Cheguei nesses 2 pontos, é onde a perna sobe. Então, Uchimata, do japonês, é uma tradução como se fosse por dentro na virilha. Então, bem aqui, ó. 1, 2 e minha perna vem aonde? Na virilha. Estão vendo? Aham. Então, isso é o tradicional, né? Tem essa pegada aqui, é tradicional. Tem gente que pega aqui. Dependendo de como você for fazer, aqui é um pouco mais forte. Hoje, dificilmente eu vou fazer nenhuma das duas, porque meu ombro tem umas lesões que... O que eu faço? Eu jogo para trás. Aqui eu deixo o ombro mais livre. Só que quando eu pego aqui, eu não estou mais fazendo essa alavanca, né? Sim. Mas eu mantenho junto e estou puxando ele para cá. Ou aqui embaixo. O Uchimata, quando eu era novo, a gente fala de Tokuyu Asa, não era Uchimata não. Eu gostava de Sioi. Sioi Nage, Sioi Otoshi. E fazia. Aí eu era meio... Não tinha as ideias muito certas quando eu era novinho, devia ter uns 14, 13, 14 anos, e entrei na seletiva sênior. Apanhei pra caramba, mas tinha um outro doido da minha idade que foi lá também participar. Seletiva nessa época, ela era... Não acabava com um ipom. Tinha que ter 2 ipons para você poder ganhar a luta. Eu joguei ele e comecei a jogar todo mundo só de Uchimata. Treinava Uchimata? Treinava não. Só que começou a sair. E quando eu comecei a fazer, já tem um tempinho, não muito tempo, mas tem um tempinho, a ordem era sempre pega por cima. Quem pega por cima domina a luta. Eu não sou alto. Pegar aqui para mim é ruim, né? Mas eu tinha muita gente que eu falava, não pega por baixo, mas eu não sei porquê, eu gostava de pegar aqui embaixo. Então, quando a gente fala de desequilíbrio, viu, Chico? A mão da manga está aqui. Essa mão, eu fazia isso, eu puxava ele para mim. Eu puxo. Então, esse Uchimata meu funcionava. Eu falei de fundamento de não fazer força, né? Então, se o Pedro trava essa mão aqui dele, ó, aqui se eu fizer essa força para cá eu não vou, né? E aí entra o quê? Ó, Tai Sabaki, Shintai, movimentar, fazer Tai Sabaki. Daqui a minha ideia é quebrar, ó. Eu vou quebrar a mão dele aqui e aqui eu vou. Não adianta ele fazer força. Mesmo que ele faça um pouco mais de força, aqui eu não vou. Se eu segurei aqui, virei para o lado, aqui eu vou. Porque ele não tem força para fazer. Nesse movimento aqui, ele não vai ter força para me segurar. É o que eu faço. É só quebrar aqui, puxar, me aproximar. Então, como é que eu tento liberar? Se eu te fizer parado e tentar lutar com alguém entrando aqui, eles vão me travar. Aí é força. Eu saio parado. Então, essa pegada aqui me ajudava muito a me deslocar. Me deslocar e poder... Nesse deslocamento, eu usava o quê? Movimento. E eu pego movimentando. Sempre em movimento. Então, eu acho que isso é o que... E engraçado que quando eu voltei agora, em 2024, eu tive um amigo que eu estava lutando, acho que foi em julho. Eu com uma certa dificuldade, né? Aí eu parei, deram uma luta lá qualquer, eu olhei para ele assim e falei, movimento. Eu falei, é o que falta.
movimentei e saiu. Porque se eu fico parado é força, né? É força, aqui é mais difícil. Nossa, o movimento aqui vai. Aqui eu estou entrando nele. A pegada da manga, ela tem uma função muito grande no ultimato. Ela me ajuda a ter um controle e trazer ele para onde eu quero. Eu puxo ele. Daqui, eu não consigo. Embora pareça ter mais amplitude, mas não tem. Aqui eu estou mais limitado porque o corpo dele é mais... Aqui eu tiro do ponto, mas eu entro. Posso não jogar de pão, mas eu não fico parado sem atacar e tomando chudô. Então, chegou um momento lá, uma hora da minha vida, que eu falei, agora eu vou fazer ultimato de qualquer jeito de esquerda. Do jeito que estiver segurando. Pego aqui e entro. Não tem problema. Então, ultimato dá para a gente fazer de N formas. Eu já tive amigo que fazia um ultimato, que eu confesso assim, eu sempre falei, eu acho horroroso o ultimato dele. É feio, a gente lutar e não ganhar. Então, eu não posso falar, eu estou falando que é feio, mas eu não posso falar que é feio, porque ele jogava de tom. Ele ganhava a luta com aquele ultimato. Só que ele era um cara que tinha uma envergadura desproporcional. Ele era muito alto, com umas pernas muito compridas. Então ele fazia um ultimato, ele girava, ele vinha com a perna aqui fora. Ele vinha com a perna aqui fora e batia girando. Né? Ultimata, técnica de Ashiwaza, técnica de perna. Quando a gente pensa em técnica de perna, ela tem que bater na virilha. Mas geralmente quem é mais baixo, às vezes a gente entra mais com quadril, né? O bater quadril, é o quadril que vai levantar ele. A perna acaba virando meio que um acessório, não deixa de ser ultimata, mas desvirtua um pouco. Mas para quem é menor é assim. Quando a pessoa é muito mais alta, aí tem que ser quadril. E assim, detalhe que, vamos supor que o Pedro tem 2 metros de altura. Eu não posso pegar aqui e ficar desse jeito. Ele vai estar geralmente em vantagem pelo tamanho de comprimento de perna e de braço. Tem que me aproximar. Aqui próximo, eu dificulto ele e fica mais fácil eu entrar com o quadril aqui embaixo. Então, dá para jogar maior de ultimata? Dá. Mas é quadril. Aí eu tenho que usar quadril entrando lá embaixo. Outra forma que eu aprendi a fazer ultimata, para jogar não só quem é mais alto, mas quem é pesado. Porque tem uns caras que são muito fortes. Pegada de gola do mesmo lado. Né? A gente não faz Ericeu Enaguê, antigo Ericeu Enaguê, né? A gente conhecia. Mesma entrada. E quadril. Isso eu arrancava do chão, cara. Nessa época eu pesava uns 60 e poucos quilos, eu levava a gente com o dobro do peso. Fica leve. Parece que não, mas fica. Você usa braço, aqui eu tenho braço, vou bater quadril e a perna vai junto. Jogar? Esse é um que eu não faço. Nunca tive facilidade, mas eu acho ele muito legal. O Zeinu fazia, o japonês. E tiveram algumas pessoas que eu conheci que conseguiam fazer bem. Quando a gente faz aquele tradicional parado, pé paralelo, eu costumo falar que é 3 tempos, né? 1, 2 e 3. Esse outro, pegada cruzada, eu falo que é de 2. Eu vou com 1, eu vou com 1 e 2.
Um e dois. Porque como eu faço lutando que eu não consigo fazer o T-come, que aí eu de uma vez só. Eu vou geralmente pegando embaixo, em movimentação, vou ficar aí parado, vou ficar parado. Eu simplesmente pulo aqui dentro. Eu vou de uma vez só. Eu não costumo dar nenhum passo, nem dois, eu não faço essa movimentação dando passo. Eu pulo lá dentro. Aí fazer parada é mais difícil, até porque vai ter que jogar, né? Então tem as N formas de se fazer, né? Isso, eu sou pegando de esquerda, por quem está de direita, que é mais fácil. Quando a gente pega o mesmo lado, muda a base dele. Aí daqui, para mim, é um pouco mais difícil. Aqui eu tinha que fazer os passos. Eu tinha duas formas de fazer o ultimata daqui. Dar um passo aqui direto, para poder passar a perna, geralmente pegando aqui embaixo. Acaba que vira dois passos. Aqui vai um e dois levantando. Quando o cara era mais ou menos do meu tamanho para mais baixo, eu pegava aqui atrás. E fazia o ultimato do kata. Só que assim, como a gente está lutando, eu vou construindo a posição, eu não vou direto, né? Eu vou construindo para parar onde? De lado. Eu fico meio que lateralizado para ele. E puxo ele para minhas costas. Quando eu puxo, eu ajeito essa perna de base. Às vezes eu pego aqui atrás, tá? Eu vou pegar aqui primeiro. Ele é mais alto, para mim eu acho incômodo. Em segundo, eu não tenho mais esse ombro tão bom para fazer desse jeito. Mas daqui, ó, eu busco uma posição que eu estou lateralizado dele, ó, eu vou construindo, vou andando, movimentando e paro de lado para ele. E vou trazer ele para minhas costas. Eu trago ele para minhas costas. No momento que eu trago, essa perna de base, tá bem para cá. Tá bom? Mas é o puxar, eu trago ele para minhas costas. Fico de lado, ele já está nas minhas costas. É um movimento mais bem rápido. Você consegue pegar no tempo legal. Puxou, vou ficar leve. Tem gente que gosta de... Eu vou dar um exemplo de Kouchigari, para entender a lógica. Né? Ele vai puxar a perna dele, tem gente que puxa para cá. Eu vou puxar o pé dele no Kouchigari, ao invés de puxar para trás, eu puxo para trás e para o lado. Um pouco na diagonal. Porque a hora que você traz o pé, é mais fácil para frente, é mais fácil de equilibrar. Você traz para cá, abrindo, desequilibra mais fácil. O pé vem um pouco na diagonal. Então, quando eu vou pegar o ultimato que eu falei que é feio, mas feio é não derrubar, tá? Então, vamos lá. Esquerda, vira para cá. É aquele ultimato que eu vou sair um pouco aqui, ó. Eu vou girar, vou bater na perna dele. Quando a gente pensa no ultimato, é bater e jogar ele para cá, para frente. Esse daí, eu vou bater olhando para lá. Por quê? A hora que eu pegar a perna dele, eu vou puxar ele para cá, mas eu estou jogando a perna dele numa direção que ele vai ficar um pouco mais desconfortável, numa situação mais... que tende a um desequilíbrio maior. Nessa direção.
É. 1, 2. A maioria vai falar para você fazer isso, ó. Eu puxei, botei a perna, olhar para frente. Isso para mim não dava muito certo. Geralmente eu vim aqui, ó. Eu entro aqui, eu tô olhando para lá. Solta um pouquinho. Quando eu entro aqui e tô olhando para lá, meu braço está alinhado aqui. Se eu olhar para frente, ele vem para cá. Aqui, para mim, passei desse ângulo, eu acho mais difícil trazer. Então, eu procuro manter aqui. Eu estou olhando para cá. Na hora que eu botar a perna, eu viro trazendo ele. Então, eu mantenho e vou trazendo ele, sempre mantendo, tentando manter essa posição. Estou deixando quebrar esse braço para trás, porque veio para cá, muito mais força, é muito mais difícil trazer. Então, esses detalhes cada um vai achando o seu. A maioria das vezes, quando eu treinava, mais novo, saía Hanegoshi. E quando a gente vai ver, hoje em dia tudo é filmado em competição de alto rendimento, Jogos Olímpicos, Mundial, Grand Slam. E a gente pega alguns vídeos japoneses fazendo Uchimata, o Ono, aquele Shohei Ono, tem técnica que você vê que o que ele fez foi um Hanegoshi puro. Mas o pessoal classifica como Uchimata. O próprio comentarista fala em Uchimata. E Uchimata, eu tenho, o primeiro sensei falava o seguinte, que o Hanegoshi vem de um japonês que tinha um defeito no joelho, um problema no joelho e não conseguia esticar a perna. Então, o que ele fazia? Ele dobrava a perna dele ficava aqui, ó. Então, o Hanegoshi, até onde eu sei, até onde me falaram, vem de um Uchimata de alguém que tinha um problema no joelho e não conseguia esticar a perna para cá. Então, ele mantinha aqui, ó. Aqui, ó. Combinação, existem aos montes, né? Posso fazer com Uchimata. Vou manter minha pegada aqui atrás com o ombro, mas, ó, com essa aqui é bom. Pode ser. Essa pegada me ajuda a fazer o quê? Um sasai, um isogurumi. Ele vem parar nas minhas costas, ó. E aqui o Pedro está deixando, mas quando eu puxar ele para fazer aqui, a tendência dele é vir para... ele vai defender, ele não quer ir para lá. Se ele vier para cá, eu vou jogar ele de sasai. Ele vai defender. Defendeu vindo para cá. Eu já estou de lado e meio de costas para ele. Eu não tenho essa opção de fazer. Sasai com Uchimata. É o Rei Haku, né? Não tem Kawasa. Uma outra forma é com o Kouchigari. Essa é a mais tradicional. Eu vou bater, o que ele vai fazer? Ele vai tirar. Eu bati, eu tiro. E já estou quase de costas para ele. Não é? 1, 2. Um outro que eu gostava de fazer é aqui, ó. Taiotoshi. Você vai fazer o Taiotoshi, ele está esperando. Pode ser. Eu estou de lado já para ele. Isso aqui é o quê? Metade do Uchimata feito. Só venho com a perna aqui para entrar. Tem umas combinações mais inusitadas que você imaginar. Tem uma que eu não vou nem conseguir fazer aqui, foi o que saiu agora, né, sábado passado na competição, que foi um Ashiguruma. Ah, sim. Não, eu tenho a filmar, o Pedro filmou para mim, aí eu fui ver o que aconteceu. Aquela é a mesma história. Movimenta para abrir espaço. Fez um Ashiguruma. Ele foi tirar a perna. Essa eu não consigo nem treinar, mas saiu. Uchimata Sukashi. Geralmente o Uchimata Sukashi faz um aqui, pode fazer um. Ó, não tem Uchimata. Como é que você leva um Uchimata Sukashi? Essa mão, manga. Essa aqui está morta. Essa aqui não está puxando.
Então, as pegadas, as duas são importantes, né? Tem que ter, puxar, eu tenho que dominar. Eu tenho uma regra, não faço ela muito assim, porque eu gosto de movimentar, mas ela serve como base, né? Se eu soltei a mão dele aqui, ó. Como regra de ouro, vamos chamar a regra de ouro, eu tenho que estar aqui, ó, meu cotovelo. Se eu colocar meu cotovelo aqui e segurar aqui eu sei que tudo que eu entrar, eu estou com a mão dele mais dominada. Aqui está dominado. Se eu fizer um ultimato e deixar aqui solto, é quando ele consegue fazer o ultimato de sucaixa. Ele tira a perna e ó, tá? Ele não está dominado. Então, se a gente seguir esses fundamentos que são do judô e que estão todos lá no Nage no Kata, faz diferença. Quando a gente fala, aí eu vou puxar um pouco sardinha para o Kata, porque é o seguinte, quando a gente fala de Kata, geralmente tem competição de Kata e Shiai, são duas competições separadas, né? É difícil você pegar gente que compete nos dois. Eu sei de Sensei André Mariano, Sensei Schultz, e hoje o Sensei Schultz não está competindo, Sensei André Mariano não. O único que ainda está fazendo essas coisas, por enquanto, acho que sou eu, porque se a gente pegar o Campeonato Brasileiro de Kata, eu fui o único que competiu nas duas, mas lá era veteranos e Kata. Mas mesmo se a gente pegar sênior e o restante, não tinha ninguém competindo em Kata ali que está competindo. Mas se você conseguir juntar as duas coisas, faz diferença. Para mim faz diferença. Eu procuro fazer isso, porque força não é para mim. Lesão aos montes. Então como é que eu me adapto? Dessa mesma forma. Eu dei o exemplo do Hanegoshi, que era um japonês com problema no joelho, que não conseguia esticar a perna, ele adaptou. Foi da onde veio o Hanegoshi. É o que eu faço, procurando usar o fundamento, movimentando e deslocando, fazendo ele colocar ele aonde eu quero, do jeito que eu quero, e principalmente isso aqui, ó. Isso também é muito básico, Kuzushi, desequilibrar. É isso aí.